Amém ou não amém? Quem falou aí com quem se orou? Essa semana eu vou orar por você todos os dias. Falou? Não falou? Fala com ele aí. O céu está ouvindo, hein? Todos os dias, porque todo dia você ora. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então todo dia que você for orar, essa pessoa que você orou hoje, você vai cobri-la de oração. Fala o nome dela. Se você, ixi, pastor, não lembro o nome dele, pergunta aí agora. Fala, fulano, esqueci o seu nome. Fala, me lembra aqui o seu nome, por gentileza. Ele fala, você anota aí no seu bloco de nota, não sei, no seu caderninho de oração. Aqui é treinamento. Nós estamos recebendo um treinamento do céu. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio o Espírito Santo sobre eles. E ali foi um treinamento para que o mundo fosse alcançado. Para que Valadares fosse alcançado e será alcançado. É o treinamento. Nós estamos recebendo, hein, irmã Maísa? É o treinamento. Treinamento do céu. Reunidos para aquilo que Deus quer fazer através dessa casa, através da minha vida, através da sua vida nessa cidade, para a glória do nome dele. Amém ou não amém, gente? Atos 2. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 2. Jesus está na casa. Eu creio, através do Espírito Santo que já foi enviado desde Atos 2. Atos 2 é o cumprimento da promessa. Atos 1 eles estavam se preparando, Atos 2 eles estão vivendo. Nós aprendemos no domingo passado, deixa a Bíblia aberta em Atos 2. Como se preparar para o de repente de Deus, para a promessa de Deus. A gente precisa estar no ambiente certo. A gente precisa obedecer mesmo sem entender o processo completo. A gente precisa buscar a presença de Deus antes e mais que o poder dele. A gente precisa baixar a religiosidade. Vai alcançar Samaria, vai alcançar confins da terra, ampliar a visão de reino. A gente precisa de ter prática de oração constante, não apenas convicção intelectual. A gente precisa colocar em ordem o que está desalinhado com a palavra. A gente precisa ter convicção clara da volta de Jesus. E a gente precisa buscar o poder do alto com a fé ativa, com perseverança no Senhor. Nós vimos em Atos 1 essas realidades, esses princípios que preparam um cristão, uma igreja, para receber a promessa. E hoje nós vamos ler em Atos 2 o cumprimento dessa promessa que se preparou, que foram preparados pelos discípulos, ou melhor dizendo, que os discípulos se prepararam e receberam e vivenciaram em Atos 2. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2 a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Todo mundo reunido, todo mundo assentado, semelhante. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e repousavam sobre cada um deles. Vamos ler o verso 4 juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava, ou os capacitava. Verso 5 segue dizendo, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, atônitos, maravilhados. Eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Como sempre, alguns todavia zombavam deles, e diziam, eles beberam vinho demais. E Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que ouvem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados como você supõe, ainda são 9 horas da manhã, pelo contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões,
os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Para a gente encerrar, verso 38, tem aí de 18 até o 37 a pregação de Pedro. Verso 38, o fechamento dessa pregação. Pedro respondeu, eles perguntaram, o que nós vamos fazer? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa não é só para aquele tempo, é para os filhos daqueles que estavam ali, para aqueles que estavam distantes, e para todos quantos o Senhor chamar, o nosso Deus chamar. Chegou até nós. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, e houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Jesus, obrigado por nos reunirmos num só lugar, neste lugar para podermos ouvir a Tua palavra, buscarmos o Teu Espírito, estarmos em oração por um mesmo propósito, e queremos ser revestidos desse poder, porque sabemos que essa promessa não se restringiu a Atos 2, nem, ó Deus, para apenas a igreja cristã do primeiro século, segundo século, terceiro século, mas, ó Deus, ela é extensiva a todos quantos o Senhor chamar. E nós te, ó Deus, exaltamos, porque aqui estão vidas, ó Deus, que o Senhor tem chamado, ó Deus, corações que o Senhor tem preparado para derramar dessa promessa do alto, onde nós nos reunimos no lugar para receber um treinamento dos céus. Mas, ó Deus, o propósito não morre em nós, o de repente do Senhor não morre em nós, ele começa, ele é o start em nós, para aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, através de nós e para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui, nos faça ouvir a Tua voz, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, queridos? Todos nós almejamos ver um mundo transformado, não tem ninguém que não deseja ver esferas do mundo transformadas, é um anseio do nosso coração. Todos nós desejamos ver uma política mais honesta, todos nós desejamos ver um judiciário lá, um Supremo mais justo, todos nós desejamos ver igreja do Senhor mais sérias, comprometidas com o Evangelho, todos nós desejamos ver famílias saudáveis, com relacionamentos saudáveis, enfim, uma sociedade mais respeitosa, mais justa. A gente sabe que não existe a possibilidade de vivermos um mundo perfeito, porque o mundo ideal, o mundo perfeito será quando o Senhor voltar. Teremos novos céus e a nova terra. Mas mesmo sobre essa terra ferida pelo pecado, nós almejamos e somos desafiados até mesmo pelo próprio Deus para lutarmos e vermos os ambientes melhores, e isso é possível, e é um chamado de Deus para nós sermos sal nessa terra. O chamado de Deus não é para a gente se acostumar ou ficar contemplando as trevas, mas para a gente ser luz no mundo. Esse é o chamado de Deus, para nós influenciarmos os ambientes onde o Senhor nos coloca. Para isso nós precisamos entender algumas prévias importantes. Primeira delas, anote aí na sua mente, coração, no papel, enfim. A transformação fora, ela começa dentro. Diga para quem está do seu lado, a transformação fora começa dentro. Faz aí faz com o dedinho para ele poder decorar. A transformação fora começa dentro. Então, as transformações externas que nós almejamos ver, elas nunca acontecerão se não vivermos as transformações internas que necessitamos ter. As transformações externas que nós almejamos ver nunca acontecerão se nós não vivenciarmos as transformações internas que nós necessitamos ter. Então o mundo fora de nós só vai mudar quando o mundo dentro de nós mudar. A mudança do mundo que nos cerca, ela não vem de fora para dentro. Às vezes a nossa expectativa está lá no governo, está lá em quem vai assumir o governo, quem vai fazer. A mudança não vai vir de fora para dentro. A mudança, ela vem o quê? De dentro para fora. Porque o impacto que acontece externo, ele acontece a partir daquela transformação interna que é gerada dentro de nós. Eu sempre lembro de uma frase que eu digo sempre para mim mesmo, que eu preciso ser a mudança que eu desejo vir.
Vamos dizer juntos essa frase conhecida, eu já citei algumas vezes. Lembre-se dela. 1, 2, 3 e eu preciso ser a mudança que eu desejo ver. Então a mudança que eu desejo ver na minha casa, eu preciso ser essa mudança. Entende? Se eu quero ver uma casa mais comunicativa, eu preciso ser o cara que vai ficar menos no Netflix, no WhatsApp, no Instagram, e a promover os ambientes de diálogo. Então eu preciso ser aquilo que eu desejo ver. Se eu quero ver uma igreja mais avivada, o que nós precisamos? Eu preciso ser o quê? Uma pessoa que ora mais, que busca mais, que seja mais avivada. Eu preciso ser, a igreja precisa ser avivada. Como está o seu coração? Então as mudanças que nós queremos ver lá fora, elas se tornarão uma realidade quando serão produzidas dentro de nós. A nossa política só será mais honesta quando cada pessoa se portar de forma mais honesta no dia a dia, gente. Porque quem sobe lá é quem está aqui. Sim ou não? Se nós não nos portarmos de forma honesta nas coisas triviais, nós não veremos as coisas externas sendo influenciadas positivamente. Se eu recebo uma multa, e eu sei que eu passei no sinal, que eu estacionei errado, e mesmo assim eu entro com um recurso, eu não estou mudado em nada o comportamento daquele que está lá roubando, porque eu estou sendo desonesto tanto quanto ele. E quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem está entendendo diz amém? Então eu preciso ser a mudança que eu desejo ver, começa dentro de nós. Se eu começo a burlar numa negociação de a venda de um carro, na venda de uma casa minha, ou dentro do meu ambiente de comércio, a falar mentiras para vender, você está cooperando negativamente para aquilo que é a sociedade lá em cima, o que o governo vai ditar. Então, para que a gente veja mudanças fora, a gente tem que entender que a mudança de fora começa dentro. Vamos dizer novamente essa frase? A mudança de fora começa dentro. A mudança de fora começa dentro. Atos 2,4 nós lemos que antes do mundo ser impactado por salvação, por milagres e por uma transformação cultural, social, poderosa, primeiro os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo particularmente. Atos 2,4 diz que todos foram cheios. Depois de serem cheios, que você vai ver a sociedade mudada. Ou seja, enquanto eles não foram cheios do Espírito Santo, a realidade de fora não foi mudada. Você vai observar que enquanto eles não foram revestidos internamente do poder do alto, as pessoas continuavam participando da festa do Pentecoste normalmente. A festa acontecia normalmente. Estava lá rolando a festa. A festa mudou quando aqueles homens mudaram de dentro para fora. Você vai ver em Atos 17, verso de número 6, interessante uma fala da sociedade acerca dos discípulos que começaram a viver essa promessa de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 17, 6 diz assim, contudo, não achando Paulo e Silas, arrastaram Jasón e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Olha o que eles falaram sobre Paulo e Silas e os discípulos que estavam ganhando o mundo ali para Cristo. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Homens cheios do Espírito Santo. Homens transformados por Deus. Então você vai ver que aquilo que estava transformando o mundo da época, começou dentro do coração dos discípulos. Segunda verdade, pilar que a gente precisa entender. A primeira que nós falamos é que a transformação fora começa dentro. Eu preciso ser a mudança que eu desejo ver. A segunda, a transformação dentro, ela vem do alto. A transformação dentro de nós, ela só vai ser efetiva, eficaz, duradoura, permanente, poderosa, se ela vier do alto. Só se vier do alto. Você vai ver que a transformação, Atos 2 diz assim, de repente veio do céu. O alvoroço que o mundo da época viveu foi gerado do céu para a terra. O impacto que o mundo viveu nas esferas políticas, sociais, culturais, acadêmicas, familiares, eclesiásticas, começou aonde? Do céu para a terra. O texto começa dizendo, de repente veio dos céus. Então os discípulos receberam algo que foi capaz de impactar o mundo. E isso não teve uma origem na terra. Isso teve uma origem dos céus. Eles receberam aquilo, os discípulos receberam aquilo que o céu plantou dentro deles. E me diga aqui,
o que o céu plantou dentro deles? O que o texto diz que eles receberam e foram cheios? Que, gente? Quem está comigo aí? Cheios do Espírito Santo. A presença de Deus. Então a transformação fora começa dentro. E a transformação dentro, ela vem do alto. O texto nos diz, em 2:4 que nós lemos, que diz: e todos foram cheios do Espírito. O que o céu derramou dentro deles, que teve o poder de impactar as esferas da sociedade, todas as esferas, foi a manifestação e a plenitude, cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o agente de transformação em nós e através de nós. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a presença de Deus, qualquer mudança na nossa vida será superficial. Sem a presença de Deus, qualquer mudança da nossa vida será temporária, será emocional. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque mudanças que têm impactos genuínos, duradouros, elas são geradas pelo céu. É a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, as nossas técnicas, ou sem o Espírito Santo, as nossas filosofias não conseguem ter esforços duradouros, terão esforços limitados. Porque a ação do Espírito Santo, entenda, ela não só transforma comportamento, mas a ação do Espírito Santo transforma a natureza. É isso que é o grande diferencial. Ele muda a natureza do homem. Ele não muda o comportamento. Eu estava lendo um livro, já compartilhei com algumas pessoas sobre esse livro acerca de criança. Eu esqueci o nome aqui. Qual que é? Meu Deus, eu até tirei uma foto uma vez, passei lá para o Vinícius também, alcançando filhos no poder do Evangelho. E eu achei tão interessante eles falando que às vezes a gente preocupa, muitas vezes gasta uma energia tentando treinar o comportamento da criança, o que deve ser feito. Faz isso, não faz aquilo. Então, a gente sempre está ali treinando o comportamento da criança. Ok, mas o maior alvo do pai deve ser o quê? Alcançar o coração. É você fazer com que essa criança ela tenha uma experiência com Deus. É você levar o seu filho a conhecer a Jesus. Por quê? Porque se ele conhecer a Jesus, se o Espírito de Deus fazer parte, enchê-lo, morar na vida dele, o comportamento vai ser naturalmente moldado, sim ou não? Porque quem tem o Espírito de Deus, tem o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso faz parte da realidade de quem tem o Espírito de Deus. Então o nosso foco maior deve ser o coração. Por isso que o que vai trazer transformações duradouras nas esferas em que Deus nos plantou é uma ação que vem do céu. E o que vem do céu é a ação do Espírito de Deus, que não muda só o comportamento, mas sobretudo ele muda a nossa natureza. O Saulo que consentia com a morte de Estevão, agora está disposto a morrer pelo Evangelho. Eu achei tão lindo a experiência que meu sobrinho teve, Daniel, com Jesus. Já conhece a palavra há muito tempo, já conhece a palavra, né? Foi criado ali, mas ele viveu ali no acampamento uma experiência muito genuína com Deus, de um impacto, onde ele começou a ter sede pela palavra, e detalhes da vida dele, ele começou a alinhar naturalmente, sem precisar de ninguém ali falar com ele. Porque ele começava a ler a palavra, nossa, olha o que é isso. Ele começou a ficar apaixonado pela palavra. E já tinha lido outras vezes, mas quando o Espírito de Deus chega no coração, gente, quem está entendendo? Parece que descortina dos nossos olhos, assim, cai um véu dos nossos olhos, e a gente começa a ver, ele falou assim, a gente começa a ver Deus em tudo, da noite para o dia, porque só Ele transforma isso no nosso coração. Então o que nós mais precisamos como igreja é de buscar dessa presença de Deus, dessa plenitude do Espírito Santo. O que nós mais precisamos é buscar dessa profundidade com Deus, porque é Ele, somente o Espírito de Deus, que a Bíblia nos mostra, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Somente o Espírito de Deus pode libertar.
Somente o Espírito de Deus pode nos restaurar, pode nos limpar, pode nos levantar, pode nos dar dons. Somente o Espírito de Deus pode gerar alegria, somente o Espírito de Deus pode gerar paz no nosso coração. Nós precisamos ansiar, buscar ardentemente pela presença de Deus. E por isso que Jesus disse: fico em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E quando vocês receberem desse poder, aí sim vocês poderão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a mudança de fora começa onde, gente? Dentro. E a mudança de dentro vem de onde? Do alto. A gente precisa buscar como nós nunca buscamos. Tem uma frase que corrobora com essa verdade, de um autor, Vance, eu não vou saber pronunciar aqui, sei lá o nome desse moço, mas é um pastor. Ele diz assim: não vamos transformar o mundo pela crítica, nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. Não vamos transformar pela crítica e nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo poder de Deus. Ou seja, as nossas críticas não têm poder de mudar corações. A gente ficar criticando, deixa eu trazer para as particularidades, a gente ficar criticando o cônjuge, a gente ficar criticando às vezes políticos. Se o tanto que a gente criticasse as autoridades, a gente orasse por elas, você acha que a nossa cidade, a nossa nação não estaria muito melhor, sim ou não? Porque é bíblico: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar, orar e se converter de seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos, porque essa fala nos mostra que o mundo não será transformado pela crítica. Então ficar criticando cônjuge, políticos, a igreja, líder, não vai mudar a realidade. A realidade se muda quando nós buscamos ser cheios do Espírito. A realidade muda quando nós buscamos ser cheios do Espírito. Então nós não vamos mudar nem pela crítica, nós não vamos mudar também pela conformidade, que é o que o autor aqui fala. Não é pela conformidade, ou seja, muito menos você ser conformado com as tendências. Eu não vou criticar, eu vou ficar conformado. Não, a conformidade também não altera cenários. O que vai alterar cenários, mais uma vez eu digo, é a obra do Espírito Santo. E eu lembro sempre desse texto que me impacta, que é o Vale de Ossos Secos. Enquanto o profeta, sabe, Josué, enquanto o profeta ficou olhando o vale de ossos secos, nada mudou. Enquanto o profeta ficou só sentindo o cheiro de morte, nada mudou. Ficou contemplando a morte, nada mudou. Mas quando ele ouviu uma voz, ele recebeu um comando e liberou uma palavra, o cenário transformou. Quando ele para de contemplar e começa a profetizar, o cenário muda. O cenário muda. Quando o mover do Espírito acontece, o cenário muda. Quando a ação do Espírito acontece na igreja, o ambiente muda. Quando o mover do Espírito de Deus acontece dentro do seu coração, a sua família muda. Então o que nós precisamos, se você não lembrar de nada, lembre: eu preciso buscar urgentemente e ardentemente por mais do Espírito de Deus na minha vida. A minha oração é o que nós temos dito, que o Senhor nos fira o nosso coração com uma sede por Ele. A busca é essa, gente. Não tem mirabolante, você não precisa fazer nada complexo. É você entrar para o seu quarto, é você buscar na face dEle, é você comer do Cordeiro, é você se humilhar diante dEle, é estar com Ele. A gente olha para esse texto e vê justamente essa realidade. A gente tem que parar de viver um cristianismo às vezes apático, contemplativo, de críticas, que não vai mudar a realidade que nos cerca, porque o mundo ao nosso redor só vai ser impactado quando nós somos inflamados pelo Espírito de Deus. E o mundo está clamando, o mundo aí fora está clamando por gente que carrega da presença de Deus. O mundo aí fora está sedento, procurando pessoas que carregam a presença de Deus no coração. E nós olhamos para esse texto e vimos que o início da transformação do mundo daquela época, que aquela época viveu, o início da transformação que o mundo da época viveu, aconteceu a partir de algo que tocou o coração de homens. O que aconteceu dentro daquele cenáculo? Simples. Homens comuns foram cheios da presença. O que aconteceu dentro desse cenáculo? Homens e mulheres comuns
foram revestidos do poder do alto. O que aconteceu dentro daquele cenário, dentro de um ambiente como esse, onde tinha uma média de 120 pessoas, muito menos do que tem aqui? Homens e mulheres receberam do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Ecoou esse som, Jesus, dentro dos corações. Ecoou esse som, Jesus, dentro das nossas casas. Ecoou esse som, Jesus, dentro da nossa vida, em nome do Senhor. De repente veio do céu um som, que é só a voz, não tem a voz do pastor, pode produzir nada, é só a voz do céu. Um som muito forte, e encheu toda a casa no qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. E se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A gente olha para esse texto e vê uma igreja primitiva. A igreja primitiva que expandiu pelo mundo não tinha propriedades até então. Não tinha. Eles iam para os cenáculos. Jesus encontra um lugar ali na casa de fulano, ou ia lá para a sinagoga. Eles não tinham propriedades, não tinham estruturas. Eles não tinham até então recursos financeiros. Eles não tinham influência política. Eles não tinham status social. Só que impactou o mundo, porque tinham o quê? A presença do Espírito. Porque tinha a presença do Espírito. Não bastava, não ia adiantar o poder do intelecto, mas sim o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. O poder do Espírito Santo. E me veio no coração algumas lições sobre esse derramamento do Espírito que a gente deve vislumbrar nessa noite, para que a gente possa buscar sobre isso, para que a gente viva a promessa, para que a gente veja as transformações ao redor de nós acontecendo. A gente precisa entender sobre essas lições do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes, e que são lições que estendem a todos nós no decorrer dos séculos. A primeira, que a experiência da plenitude do Espírito Santo, ela é pessoal. Pessoal. Eu não posso ter para você aquilo que você pode receber e derramar no ambiente onde você está. Essa experiência com o derramamento do Espírito, essa experiência com o Espírito Santo, com a plenitude do Espírito, ela é pessoal. O texto diz assim, chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todo mundo reunido. Só que lá no verso 5 nos fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 3, perdão. Diz assim: e viram que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre, sabe o que, gente? Cada um deles. Eles estavam todos no ambiente público, reunidos, assentados como vocês estão, mas cada um recebeu sobre eles línguas como de fogo. Então, duas coisas que a gente vê nesse contexto. Primeiro, que tanto o versículo 1 quanto o versículo 4 fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Preste atenção. E que todos foram cheios do Espírito Santo. Esses todos, que aí a gente já desmistifica algumas resistências que a gente tem na nossa mente, alguns bloqueios ou desculpas. Esses todos, ou seja, não eram apenas os 12. Quem sabe quantas pessoas tinham dentro desse cenáculo? 120 pessoas. Onde está escrito isso? Atos 1, 13 a 15, capítulo anterior. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes, preste atenção. Atos 1, 13, Pedro, João, discípulo, Tiago, estava lá o André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tomé também recebeu, Mateus, Tiago, o Simão, o Zelote, Judas, o filho do Tiago, porque o outro Judas já tinha morrido. Todos eles se reuniam sempre em oração. Tinha também mulheres, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então preste atenção, essa experiência não foi exclusiva para os 12 apóstolos. Essa experiência do derramamento do Espírito Santo, ela foi estendida a todos que estavam naquele ambiente sobre obediência. Porque o que Deus vai derramar do céu sobre a nossa vida
não tem a ver com o título que eu carrego, mas com a sede que eu tenho. O que Deus tem para derramar do céu sobre a minha vida, não tem a ver com o cargo que eu recebi, seja ele eclesiástico ou outro cargo, não tem a ver com o cargo, mas tem a ver com a minha obediência e a sede do meu coração. Então lá estavam os 12, sim que tinham cargo, mas estava mais lá, quantos outros? 138, deu certo? Não, deu quanto que dá? 108, né? É isso, me ajuda aí nas contas, gente, isso. Quantos? 108? Isso, que era 120, 108, que não eram apóstolos. Tinha mulheres no meio, também ali, que receberam dessa presença do Espírito de Deus. E interessante que não tem ali descrito, nem nos que Jesus escolheu, nem nos que ali receberam, porque senão teria noticiado, não tem mestres da lei, não tem escriba, não tem fariseu, porque isso já começa a abrir a nossa mente, que não tem a ver com o cargo que eu possuo. Mas eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou intercessor, na minha família não tem, a minha avó não é a irmã do coque, da oração, não importa, importa eu estar em obediência, importa é você estar com o coração sedento, importa é você ter fé naquilo que Deus prometeu que vai liberar. O Senhor falou para a gente aguardar que Ele vai derramar do Espírito, então nós estamos aqui aguardando. Quantos dias? Não sei, eu estou aguardando, porque eu obedeço, mesmo sem entender todo o processo. Eu estou aqui porque eu tenho uma fé ativa, vou estar aí orando. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Eu não tenho cargo, não tem problema, porque não tem a ver que se eu sou apóstolo, se eu sou pastor, se eu sou líder, se eu faço parte do grupo A, B e C. Importa é o meu coração que tem sede pela presença dEle. Então nessa noite, Jesus, eu quero declarar, vai derramar a bênção, o poder sobre vidas aqui que são consideradas às vezes comuns. E você que tem também um título, você que tem uma função, você que tem um chamado, você faz parte também desse grande poder que o Senhor há de derramar sobre a vida da igreja. E eu declaro sobre a sua vida que os céus vai te surpreender por esses dias. Eu quero declarar sobre vidas neste lugar. Levanta sua mão e receba. Os céus vai te surpreender por esses dias. Eu quero declarar o que nós estamos declarando. O de repente de Deus vai ser ecoado dentro da sua casa, na sua vida, para a glória de Jesus. Se você quer dar uma salva de palma, adore e glorifica Jesus. Eu recebo isso na minha vida. Olha, eu creio, o de repente de Deus vai pegar crianças dentro de casa. Dentro de casa, o de repente de Deus vai vir do céu, vai estar lá tocando os louvores, vai estar comendo, oh Jesus, Tu és maravilhoso, vai estar almoçando, o Senhor vai derramar do céu, vai derramar do céu poder sobre vida de crianças, sobre vida de adolescentes, sobre vida de jovens, sobre vida de homens e mulheres, porque é aquilo que o Senhor cumpriu em Joel: filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, os velhos sonharão. Não ficou para aqueles dias, não ficou em Atos, mas para todos aqueles que o Senhor chamar. E eu estou aqui. Quem mais está comigo? Quem mais deseja viver? A sua casa, eu declaro, será tomada, revestida pelo poder do Espírito. Oh Jesus, eu creio nisso. Eu lembro um dia que a Raquel Lima veio pregar aqui. A gente estava jantando ali, algumas pessoas, poucas pessoas estavam juntos ali e perceberam, a gente estava jantando. Hoje nós temos que andar no Espírito. Estava jantando, comendo. Na hora que chegou da sobremesa, de repente Deus tomou o ambiente. Não estava falando, conversando, conversas que edificam. O ambiente foi tomado, a glória de Deus tomou aquele ambiente. O Senhor fluiu em profecia, em palavras de revelação, poder de Deus. Eu creio que Jesus vai surpreender o nosso cotidiano. Eu creio que Jesus vai surpreender a gente num dia comum. Vai vir do céu algo em dias comuns sobre a sua vida, né, Pedrinho? Vai vir do céu. Ô, você pode dar uma glória a Deus porque Deus fez na vida do Pedrinho? Você achou que você ia escapar hoje, né, meu filho? Tadinha, a Sueli está até tímida ali. Você sabe que o Pedrinho recebeu uma palavra, né, no acampamento do ano passado. Falou assim: em um ano você vai estar com a sua digníssima aí do lado. Uma semana antes de acabar, uma semana antes, né, Pedrinho? De acabar o tempo da promessa, o irmão encontra a varoa. Depois de quase 50 anos, perdão, 25. Eu estou confundindo, eu estou trocando, estou muito de matemática hoje.
É o de repente de Deus. Diga para quem solteiro que está do seu lado, de repente de Deus vai chegar na sua vida. Mas fala com ele, é o Espírito Santo, meu filho. Você tá... ué. Tem que ser o primeiro o Espírito de Deus. Oh, Jesus. Ah, meu Deus, sabe o que meu coração se enche de expectativa? É porque eu vejo aqui, talvez uma multidão pela minha limitação. Eu vejo uma multidão. Mas Deus vê corações sedentos aqui neste lugar. Deus vê indivíduos. Então tem algo específico do céu para essa noite ainda sobre a sua vida. Deus vê indivíduos, cada um a língua de fogo repousou sobre cada. E vai ser algo visível, tá? O que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas que te cercam vão ver. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. O que Deus vai fazer na sua vida não é para te levar a um êxtase espiritual, emocional, para tocar nas suas emoções. É algo que as pessoas vão ver a diferença na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus. Comum, Deus entra na história. Não importa o título, porque a experiência da plenitude, da manifestação do poder, ela é pessoal. Jesus vê indivíduos, ele está passando uma estrada. Segundo historiadores, cerca de 5.000 pessoas vê Jesus ou cercavam Jesus todos os dias. Mas ele para tudo e vê Zaqueu, que está sedento. Zaqueu, não estou vendo, cadê Jesus? Quem é que está vindo? Eu quero ver Jesus. Sobe numa árvore. E Jesus, no meio da multidão, chama o Zaqueu. Sem ninguém soprar o nome do Zaqueu no ouvido de Jesus, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Oh, Jesus, na rotina de uma caminhada, Jesus marcou encontro com gente aqui, tá? Jesus marcou encontro com pessoas aqui nessa noite. E Ele te chama pelo seu nome, Ele te conhece pelo seu nome. Oh, Jesus, eu vejo a multidão, mas Jesus está vendo indivíduos. Porque o homem vê o que o externo apresenta, mas Ele vê os corações sedentos, que só o céu conhece. Então a experiência, ela é pessoal. Abrange 120, mas é derramado de forma individual. Toma 120, mas cada um vive algo específico ali com o Senhor. Só que essa experiência da plenitude do Espírito não é só, isso enche meu coração, porque ela não é só pessoal, ela é crescente. Aleluia. Ela não é só pessoal, a presença do Espírito, a experiência dessa plenitude do Espírito, ela é crescente. Porque os apóstolos já tinham vivido experiências com Deus, sim ou não? Com Jesus, andando com Jesus, um monte. Já tinham visto endemoniado ser liberto de 6.000 demônios. Já tinha visto paralítico andar, cego ver, surdo ouvir. A mulher do fluxo de sangue de 12 anos, incurável, ser curada. Já tinha visto como Pedro, Tiago e João, a ressurreição do filho de Jairo, da filha de Jairo. Já tinham visto Lázaro ressuscitar. Pedro, Tiago e João já tinham visto Jesus sendo transformado no monte da transfiguração, revestido de uma glória do céu. Eles já tinham visto muitas coisas tremendas. Mas Jesus em Atos 2 tinha algo que eles não ainda tinham vivido. Jesus tinha ainda para derramar na vida deles. Porque esse derramar do Espírito de Deus, ele não é só pessoal, mas ele também é crescente. E o que eu acho interessante, sabe nisso? Porque os discípulos, você acredita que eles já eram salvos? Sim ou não? Sim, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Depois você pode ver vários textos, porque Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então os apóstolos já tinham o Espírito. Depois que Jesus morre e ressuscita, nos 40 dias que fica na terra, em João 20, 22, Jesus sopra sobre eles o Espírito. Eles recebem algo especial, algo maior do Espírito. Então eles têm o Espírito porque eles têm um encontro com Cristo. E em João 20, 20, diz o texto, Jesus soprou sobre eles, recebam o Espírito. Porém, em Atos 2, mesmo depois dos apóstolos já serem regenerados pelo Espírito, mesmo depois dos apóstolos já receberem do Espírito por esse sopro, eles ainda não tinham sido cheios do Espírito, porque somente em Atos 2 que eles foram cheios do Espírito de Deus. Porque essa experiência da plenitude do Espírito, ela é crescente. Deus sempre tem algo a mais. Mas eu já vivi tanta coisa com Deus, Deus tem algo a mais. Mas eu já vi um milagre que aconteceu na minha casa sobrenatural. Não acomoda não, porque Deus tem algo a mais. Mas eu já fui usado, não fica vivendo de passado não. Tem um óleo novo para ser derramado no presente. Pare de guardar a unção do passado. Jesus tem um óleo novo para derramar no seu presente. Samuel,
aquela unção que você derramou em Saul já foi. Agora eu tenho, enche a botija, porque eu tenho óleo novo para derramar no rei que será segundo o meu coração. Jesus tem óleo novo para derramar sobre vidas aqui. E eu quero declarar sobre corações aqui. Você já viveu muitas experiências com Deus. Você tem muitas histórias com Deus para poder narrar. Mas o Senhor nessa noite está abrindo a sua mente, as nossas mentes, o nosso coração, dizendo: se prepare, busque mais, porque eu vou te levar a níveis que você ainda não conhece. Eu vou levar você a níveis ainda mais profundos, que você ainda não viveu. Olha só, quem estava no meio daquele grupo? Maria. Maria que recebeu o Espírito e gerou Jesus, pelo poder do Espírito, mas estava lá, como todos foram cheios, ela recebeu algo novo da parte de Deus, mesmo depois de carregar o Filho de Deus. Meu Deus, eu não sei o que você já carregou na sua história, mas eu quero que o seu coração se encha de expectativa para algo novo que o Senhor vai derramar, e uma porção nova que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Tem coragem de falar para a pessoa que está do seu lado: Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Eu não sei quantos anos de cristão você tem, porque tem muita gente que só vive de relato do que Deus fez no passado. Mas eu quero declarar: Jesus tem porção nova, tem maná novo chegando. Para de carregar unção velha, para de carregar, viver das histórias do passado. Deus tem algo novo para entregar na sua vida, nas suas mãos. Algo novo, algo maior. Jesus, eu creio. Recebi 2 talentos, recebi 5 talentos, saí, multipliquei. 2 foi para 4, 5 foi para 10. Tem mais de Deus para a sua vida, tem mais de Deus através da sua vida. Os céus estão de olho em corações sedentos, os céus estão de olho em corações que andam sobre obediência ao Senhor, para sermos levados a níveis mais profundos. E nós estamos no ambiente certo. Nós estamos no ambiente certo, porque o texto diz assim, a plenitude, a gente aprende que a plenitude do Espírito acontece onde há unidade de propósito. Então olha só, essa plenitude do Espírito, essa experiência, ela é pessoal. Jesus te trouxe aqui por um propósito, você não está aqui por acaso. Essa presença, essa experiência da plenitude do Espírito, ela é crescente. Pare de ficar carregando o óleo antigo. Isso foi experiência maravilhosa para você lembrar, mas Deus tem algo novo para você trafegar a partir de hoje. E essa experiência acontece onde há unidade de propósito. Olha só, o texto diz: estavam todos reunidos num só lugar. O Espírito Santo desceu sobre um grupo unido e não disperso. Unido, ou seja, não é só o ambiente era o mesmo, mas era o propósito era o mesmo. Eles estavam ali, o grupo todo, esperando a promessa do Pai, que é a plenitude do Espírito. Porque aonde há essa unidade de propósito, a liberação da promessa. O que isso tem a ver com a gente? Para que a gente possa viver esse derramar do Espírito em nós. Lembra da mudança de fora começa dentro? Nós estamos falando dessa mudança de fora, que começa dentro e que vem do alto. Para que a gente viva isso, a gente precisa estar em unidade de propósito. Então a gente tem que começar a fazer essa avaliação de dentro para fora. A gente precisa alinhar primeiro os nossos relacionamentos interpessoais, familiares, interpessoais. Porque o Senhor não vai liberar promessa onde houver corações feridos. Os corações feridos não podem receber a promessa de Deus. Porque como vão transbordar de algo um coração doente? Somente pessoas curadas curam, pessoas feridas vão ferir. Então nós precisamos, para viver essa experiência pessoal e essa experiência crescente, quando nós estivermos alinhados em unidade, a igreja unidade no ministério, unidade no casal, unidade do coração dos filhos com os pais, dos pais com filhos. Nós precisamos liberar o coração, porque senão não vai ter o derramamento do Espírito que impactará a nossa casa, casamento e todas as outras esferas da nossa vida. E ele só é derramado quando nós estamos reunidos, não apenas num só lugar, como eles estavam reunidos, porque não tinha a ver apenas com o lugar estar. A gente pode estar no mesmo lugar e com o coração distante. Pode estar uma pessoa de um casal dentro de casa, vivendo separado, mesmo dentro de casa, com o coração distante. Mas não é só estar em um só lugar, mas é estar no mesmo, unido no mesmo propósito. Eles estavam aguardando a promessa de Deus.
Eles estavam ansiando por isso. Corações alinhados, corações preparados para receber. Então, se há alguma aresta na sua vida, se há algum relacionamento que te dói quando você lembra de uma pessoa, quando que eu sei que eu perdoei? É quando você lembra sem guardar rancor. Perdoar não é esquecer. Você nunca vai esquecer de um mal que alguém te fez. Não tem como. Se esquecer, vira amnésia. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é justamente o contrário. É você lembrar, porém sem guardar dor, sem guardar rancor. Você olha para a pessoa no Instagram, você olha para a pessoa na rua, isso não gera dor no seu coração. Mesmo que foi injustiça, mesmo que foi o que foi. Por quê? Porque, por causa daquilo que a gente já conversou lá em Davi, lembra? Por que eu tenho que liberar perdão? Nós conversamos sobre isso lá em Davi. Porque eu libero para o outro, não o que eu recebo do outro. Eu entrego para o outro aquilo que eu recebo de Deus. E nós recebemos de Deus o perdão de uma dívida impagável. Você pode fazer o que você quiser, nós nunca conseguiríamos ter salvação por méritos próprios. A salvação é pela graça. Deus nos decidiu perdoar mesmo nós sendo pecadores. Decidiu se entregar por nós mesmo nós ainda sendo pecadores. Decidiu nos amar mesmo nós sendo ainda pecadores. Então eu entrego para o outro aquilo que eu recebi de Deus. Então, se eu quero viver essa experiência pessoal, quem quer viver essa experiência pessoal com Deus? Quem quer viver experiência maior, crescente com Deus? Eu preciso estar numa unidade de propósito, em relacionamentos que me cercam. Aí o ambiente vai estar preparado. Eu quero declarar, talvez você está vindo à sua mente feridas que é difícil de lidar. E humanamente, eu digo para você, é praticamente impossível de perdoar, humanamente falando. Por isso que pelas forças nossas, se não for produzido pelo céu, pelo Espírito dentro de nós, a gente nunca consegue. Nunca vai conseguir. Mas quando o Espírito Santo chega, a nossa ótica muda, o nosso coração muda, porque ele não trabalha no comportamento, ele trabalha na natureza. Ele não trabalha no que é comportamento, ele trabalha no coração, na essência. Então, para que a gente possa viver esse impacto, casa, trabalho, cidade e nações, porque eu creio que daqui o Senhor vai levantar gente aí está sentado aqui, você fala, você nem imagina, o Senhor vai soprar o nome dele para as nações aqui. Vai levantar missionário, vai levantar homens e mulheres, empresários, que vão glorificar o nome de Jesus além das esferas, ou gente que na esfera onde está, independente da magnitude da expressão, no lugar onde a gente está. E tudo isso começa através de uma ação do Espírito de Deus dentro de nós. Diga comigo assim: é pessoal, é crescente o que Deus vai fazer na minha vida, no meu coração. Diga a partir dessa noite, no nome de Jesus. Para isso eu preciso ter o coração alinhado. E quando acontece, para a gente encerrar, o derramamento desse Espírito, entenda, o derramamento do Espírito, ele é soberano. O texto diz que de repente veio do céu. O que isso significa? Para você entender quando a promessa chega, o que significa que esse derramamento do Espírito é soberano? Que ele ocorre segundo a agenda de Deus. A agenda de Deus. O homem não consegue produzir esse derramamento. A igreja não promove avivamento. A igreja não agenda o avivamento. O avivamento é uma obra soberana, é uma obra livre da ação soberana de Deus. Então o que a igreja faz? O que o cristão faz? Ele busca. O que a igreja faz? O que o cristão faz? Ele prepara o caminho. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Eu preciso estar preparado e com expectativa constante, que aí o de repente chega. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã, que você vai viver algo especial de Deus dentro do seu quadro devocional. Pode ser, não pode ser talvez hoje, mas pode ser amanhã quando você estiver dirigindo o carro. Pode ser amanhã quando você estiver fazendo uma caminhada. O Espírito de Deus vai trazer, descortinar algo sobre a sua vida. Não, às vezes não vai ser hoje, mas vai ser na terça-feira, onde o seu telefone vai tocar e uma promessa de Deus vai vir como resposta. É assim que Deus faz. O nosso Deus, ele é soberano. O derramamento do Espírito de Deus não está
condicionado a um culto de domingo. Às vezes você está lá na reunião de oração da manhã de 6 horas, e o Senhor vem sobre a sua vida com vento impetuoso, algo sobrenatural começa a ser gerado. E hoje então pode ser mais uma noite de domingo na sua agenda. Sim, hoje pode ser mais um hábito que você tem de estar nessa estrutura aqui adorando a Deus, o que é maravilhoso. Mas hoje pode ser um marco histórico. Hoje de repente Deus pode ser acionado dos céus. O que eu preciso fazer? Está preparado? E com expectativa constante. Está preparado? Liberado o meu coração. O meu coração está liberado e com expectativa. Vem, Jesus, eu creio, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Ah, Jesus. E aí o Senhor vem. O Senhor vem. Tem uma narrativa de David Brainerd que diz que ele orou vários anos pelo avivamento entre os índios de peles vermelhas no século XVIII, e aquele jovem ajoelhado na neve suava de molhar a camisa na neve, em agonia de alma, em oração fervente, em favor daqueles índios, quando seu coração parecia desalentado, e não havia prenúncio algum da chuva da parte de Deus, o Espírito Santo foi poderosamente derramado, e os corações se dobraram a Cristo aos milhares. Aos milhares, o que nenhum índio ali ainda tinha tido um encontro com o Senhor. De repente, milhares, milhares. É isso, Pedro. Você começa a pregar, quando vem o derramar, começa os milhares a surgir. O agir de Deus é soberano. O derramar do Espírito Santo, ele é incontestável. Uma multidão ficou perplexa. O verso 7 diz que eles ficaram atônitos, perdidos. O verso 7 diz que eles ficaram maravilhados. Ou seja, alguns criticaram, sim, mas 3.000 se batizaram. Sabe por quê? Porque não tem como contestar o sobrenatural de Deus. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus vai fazer na sua vida é incontestável. Tem gente que vai falar assim: não, é fulano de tal que estava nas drogas, agora então um pregador. Sim, vai ser incontestável, porque a obra que Deus faz, ela é permanente, ela é duradoura. A obra que Deus faz é eficaz, é transformadora. E Isaías 43 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Você pode exaltar Jesus, você pode glorificar Jesus. Eu creio. Vai ter gente que criticou, que está criticando a sua conversão, que vai te pedir oração. Tem gente que está te criticando a sua conversão. Preparem, tem gente que Jesus já está te avisando agora. Gente que está criticando a sua conversão vai te pedir em breve oração, porque o que Deus está gerando na sua vida será incontestável. Ele mudou mesmo. Ele mudou mesmo, ele é uma nova criatura mesmo. O que está acontecendo com ele? É o Espírito de Deus que te tomou, que te levantou. Porque a obra do Espírito Santo é nada, é irresistível. A obra do Espírito Santo, ela é incontestável. A obra do Espírito Santo, ela é eficaz. Ninguém pode, aleluia, desfazer os resultados do que Deus faz. Ninguém pode desfazer os resultados do que Deus faz. O que recebe no seu espírito, o que Deus começou na sua vida, não tem inferno que vai paralisar. Sabe por que a igreja nunca parou? Sabe por que o Coliseu nunca parou a igreja? Sabe por que os cristãos jogados lá no meio de leões nunca conseguiram deter a igreja? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a obra do Senhor, ela é irresistível, ela é eficaz, ela é soberana, ela é poderosa. Então pode se levantar contra essa casa, pode se levantar contra o ministério, pode se levantar, meu irmão, mas ninguém vai parar o que o céu determinou. Sabe por quê, irmão Bert? Porque o que o céu determina, a terra obedece. Pode tentar contratar Balaão, para contratar Balaão, para poder tentar amaldiçoar Israel. Não tem jeito não, Balaão, porque o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você pode colocar de pé e glorificar Jesus. Você pode glorificar Jesus. Você pode celebrar Jesus. Você pode glorificar o que Deus está fazendo na sua casa. Ninguém pode parar o que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar, porque a obra do Espírito Santo, ela é soberana,
é na agenda do céu. A obra do Espírito Santo, ela é incontestável. A obra do Espírito Santo, ela é eficaz. A obra do Espírito Santo, eu declaro, é definitiva. Definitiva. Chegou na vida de Saulo e chegou para mudar de uma vez por todas. Eu quero declarar, os seus pés estão sendo firmados sobre a rocha. Eu quero declarar em nome de Jesus, que seja retirado do reino espiritual agora, no poder do nome de Jesus, essa onda de desviados que às vezes assola a nossa cidade. Eu quero declarar que você está com os pés firmados na rocha, e você vai declarar juntamente comigo, pela graça de Deus: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todos os seus dias serão plantados na casa do Senhor. Eu quero declarar todos os seus dias, nada, oraia sempre, nada vai te separar do amor de Deus. Não tem potestade, não tem principado, não tem espada, não tem fome, não tem luta, não tem enfermidade, não tem dor, não tem nada pode te separar, e nem mesmo a morte pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Eu creio. O ministério de louvor pode vir aqui. Você pode adorar Ele aí. Você pode clamar pela ação do Espírito de Deus. Clame, clame, chame Ele. Você tem sede da presença, chame, chame. Chame a Ele, chame. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, eu creio, é pessoal, estou no meio da multidão. Talvez fulano que está do meu lado, pastor, não sabe meu nome, mas o Senhor sabe. O Senhor está me vendo aqui, o Senhor conhece meu coração. Eu não tenho um cargo, eu não tenho um título, mas eu tenho uma sede. Eu tenho uma fome, eu tenho uma sede. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero como aquele povo. Eu estou declarando, eu me arrependo. O meu coração aqui é alvo. O meu coração, faça do meu coração alvo da tua glória. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. A ação do Senhor não é produzida por um microfone. A ação do Espírito de Deus é produzida pelo céu. Não é uma eloquência que se tem. Não é um tocar de música com muito talento. Não, é a graça, é a unção, é o que o céu tem reservado. Então vai ter gente agora que o Senhor vai derramar sobre a sua vida o poder do alto, e pode dar a liberdade do Espírito. Deixa o Espírito te tomar. Ah, Jesus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Senhor começou a derramar sobre eles, sobre cada um deles, línguas como de fogo, línguas como de fogo. Oh Espírito de Deus, não foi Pedro que saiu colocando as mãos, por mais que a imposição de mãos seja uma direção para casos específicos, mas naquela ocasião, o próprio Espírito de Deus começou a mover e a derramar dessa graça, dessa unção, desse poder, desse derramar do céu sobre Espírito de Deus. Fique à vontade. Quero nos dar esse 1 minuto para você ter a liberdade de fluir no Espírito. Mostre para os céus agora a sede da sua alma por Ele. Mostre a sua sede.
Faz outra vez, Jesus. Faz outra vez. Naia, Senhor. Reia, canto, oraia, Senhor. Menino, jaia, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado pela tua voz. Obrigado pelas instruções. Obrigado pela tua presença. Nos levante como uma igreja não convencional, não que ande numa religiosidade programada, mas uma igreja que não ande na agenda da terra, mas que se mova sobre a agenda dos céus, sobre a sensibilidade do teu Espírito Santo, para que Valadares, a nossa Jerusalém, comece a partir de já ser impactada por esses discípulos que o Senhor está afogueando aqui nessa casa. Nós estamos recebendo instruções e treinamentos para aquilo que o Senhor vai nos espalhar nessa cidade como guerreiros, para podermos, ó Deus, como instrumentos do Senhor, combater as portas do inferno. E aonde cada um dos teus filhos pisar, ali vai, Deus, a luz do Senhor brilhar, porque a luz dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Nós declaramos uma semana abençoada de experiências contigo, no secreto e no particular. Nós declaramos, ó Deus, sobre a tua igreja a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, comunhão com o Espírito Santo, sensibilidade ao Espírito Santo, manifestações poderosas do Espírito Santo, hoje para todo sempre. Quem crê, recebe, celebra, glorifica, exalte a Ele, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Deus te abençoe. Graça, paz, prosperidade, presença do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.